Sistema estrela equilibrado, determinar tensões de linha e corrente elétrica. Então, pessoal, aqui nós temos um esquema de um grupo de um gerador, certo? Trifásico. Tudo bem? E nós temos tensão de fase R, com neutro, 220. Pergunta é o seguinte: eu quero saber qual é a tensão de linha entre RS e ST, V1 e V2, ponto de interrogação, ponto de interrogação. E quero saber qual é a corrente em T e qual é a corrente S. Aqui nós temos a corrente 20 amperes medindo na fase R. Então, antes de fazer esses cálculos, vamos ler aqui, ó. O nosso estudo foi limitado a um sistema equilibrado. Neste caso, a corrente no fio neutro é nula, ou seja, as correntes nas três fases são iguais, tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Toda vez que vocês for fazer cálculo, existem as leis de eletricidade. Então, as leis de eletricidade é o seguinte: a corrente em cada fio que sai do gerador, que esse gerador aqui, a corrente em cada fio que sai do gerador é a soma vetorial das correntes de duas fases. Eu grifei aqui. Isso aqui, ó, duas fases. O que significa isso aqui? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Se fosse três fases, seria raiz quadrada de 3. Então, muito cuidado com isso aqui. Tem aluno que lê isso aqui, ele acha que é duas fases, pronto, acabou. Mas você que está vendo essa escrita, essa palavra, ela significa raiz quadrada de 2, certo? Então, aqui nós temos aqui raiz quadrada de 2, duas fases. Raiz quadrada de 3, três fases. Eu posso calcular as correntes pela essa raiz. Por quê? Eu posso calcular? Porque as correntes é a soma vetorial em duas fases. Então, eu posso usar essa fórmula matemática. E para mim calcular essas tensões de linha, porque é nas três linhas, eu tenho que usar raiz quadrada de 3. Entendeu? Então, vamos calcular o quê? Vamos determinar as tensões de linha. Então, V1 e V2. Como que eu vou calcular? Ora, se eu tenho tensão de fase, que é fase neutra, 220. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Ele pega 220 multiplicado por 1,73. É claro que vai dar 380. E daí? E daí? O aluno ele não vai entender nada. Apenas ele multiplicou a tensão de fase pela raiz quadrada de 3 e achou a tensão de linha. Isso aqui é tensão de linha. Então ele achou a resposta aqui em V1 e V2, 380. E daí? E daí? Mas como eu estou calculando tensão, aqui está falando apenas soma vetorial das correntes. Não está falando em tensões. Aí é que está o problema. Quando se fala em soma vetorial das correntes no circuito trifásico é equilibrado, aí entra a raiz quadrada de 3. Quando se fala em soma vetorial das correntes em duas fases, aí entra a raiz quadrada de 2. Entendeu? Então vamos calcular as tensões. O que eu devo fazer? Para mim saber quais são as tensões de linha V1 e V2, eu tenho que somar essa tensão vetorialmente 3 vezes. Aí eu vou achar a tensão de linha, 380 volts. Vamos lá? Então eu vou pegar, ó, 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado vai ser igual. Extraindo a raiz, 381 aproximado, então 380 volts. Então as tensões de linha entre R e S, aqui V1 é 380. As tensões de linha entre ST é 380. Então aqui é tensão de linha. E para mim achar, ora, essa tensão de fase é só dividir pela raiz de 3. Certo? 220. Entendeu? E se eu não quiser dividir pela raiz de 3, eu posso achar essa tensão pela raiz quadrada de 2? É claro. Pela tensão só tem dois fios. Aqui, ó. Eu posso achar essa tensão aqui pela raiz quadrada de 2. Como? Ora, é fácil. Eu pego 220 ao quadrado
mais 220 ao quadrado, isso é igual. Extraindo a raiz, dividido pela raiz quadrada de 2, que é 41, é 220 volts. Tá aí, pessoal? Entenderam? Aqui é que está o problema. Se você for aplicar essa regra aqui de duas fases para somar as tensões de linha, sistema trifásico, não dá certo. Porque se você pegar, para achar a tensão de linha 380 aqui, se você fizer isso aqui, ó, ela não se aplica aqui na tensão, mas você pode aplicar na corrente. Depois nós vamos calcular a corrente. Se você pegar essas duas tensões aqui, ó, 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado, isso é igual. Extraindo a raiz, é o 311. Então não vai dar 380, nem multiplicando pela raiz de 3, nem dividindo, nem multiplicando não vai dar. Então isso aqui não bate. Então eu teria que jogar a raiz quadrada de 3 para saber quais as tensões de linha. Agora que eu vou entrar nessa regra aqui, ó, das correntes. Então se a corrente aqui em R é dos 20, R e N é 20, quais são as correntes em T e S? Se é aqui é equilibrado, tá aqui o nome é equilibrado, meu amigo. Então a corrente aqui é 20 e aqui é 20. Corrente em T é 20 e a corrente S é 20. Mas como é que eu vou achar essas correntes? Agora sim que vai entrar aqui a soma vetorial das correntes, que vai entrar a raiz quadrada de 2. Então eu pego 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, vai ser igual. Extraindo a raiz, dividido por 1,41, é 20 amperes. Então tem 20 amperes aqui em T e 20 aqui. Entenderam aí a regra como é? Tá aí, pessoal, coisa fácil, fácil, fácil. Aqui nós encontramos apenas as tensões de linha e as correntes nas fases S e T, que é equilibrado 20 amperes. Certo? Todas equilibradas 20 amperes. 20 amperes aqui, 20 amperes aqui, 20 amperes aqui. 220 aqui, tensão de fase. Nós temos 380 em V1, 380 em V2. Aqui apenas nós temos corrente e tensões de fase e linha. Temos corrente de fase e corrente de linha aqui em cada linha dessa, certo? Elas são iguais, 20 amperes. Então aqui nós não temos uma corrente total, temos apenas tensão total. Não temos uma corrente total aqui porque não existe fator potência aqui. Quando você for calcular corrente total, aí aparece o fator potência aqui, ó. Aqui apenas nós estamos somando a corrente ativa e reativa. Aqui apenas a soma da corrente elétrica ativa, essa aqui é só ativa. Para mim achar uma corrente total, eu tenho que somar com a corrente reativa, que é essa aqui, 3,5 ao quadrado. Eu tenho aqui vetorialmente a mesma regra lá, ó, das correntes aqui, ó, a soma vetorial de duas fases. Então entra a mesma regra aqui, ó, aqui no amarelo, o vermelho, o branco. Então 10 ao quadrado, 214, estou na raiz de 2, que ela entra aqui, estou calculando em 1 e 2. Então 14 por 1,40, 10 amperes. Aqui eu estou calculando apenas as tensões de linha, certo? Aqui as tensões, ó. Para achar essa corrente total aqui, eu vou ter que somar as correntes de linha mais a corrente reativa. Ou seja, tem que somar a corrente ativa, isso aqui é corrente ativa em funcionamento. Tem que somar mais a corrente reativa, que é 10,50, quase 11. Então sempre a corrente total ela é somada com a corrente reativa. Aqui nós temos apenas a ativa, mas tem a reativa para dar a corrente total, certo? Então, corrente elétrica reativa existe e você paga por ela, mesmo que não queira. Então, o consumidor paga por isso aqui. Tem muita gente que diz assim, meu medidor não tem medição de reativa, não tem medição de fator potência. Não interessa. Não interessa se teu medidor tem fator potência. Tu paga mesmo e pronto, acabou. Então, por que existe muito gato hoje no Brasil? Gato. Por causa da corrente reativa. Cada corrente reativa. Você vê que chegou quase 11. O consumidor paga por isso. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Aqui a
distribuidora de energia jamais vai dar energia de graça para ele. Certo? Tá bom, pessoal? Vocês entenderam aqui, ó? Então isso aqui é fácil. Isso aqui é só memorizar aí, ó. Passar mais corrente, usar duas fases, a raiz quadrada de 2. E para as três fases, raiz de 3. Certo? Então muito obrigado aí, até a próxima aula.